Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alcino. Pra quem ainda não sabe, agora eu também faço parte do canal do CDH Brasil, principalmente com relação aos vídeos do YouTube, então a gente deve se encontrar bastante por aqui. Qualquer dúvida, sugestão, podem me procurar. Hoje vamos fazer a análise de uma partida entre o time do CDH Brasil, representados pelo Deco e pelo Flávio, que é o Stars, e nossos amigos Ryan e Zack, do canal Play Power, que é um dos maiores canais de CDH atualmente. O link para o canal do Play Power está aí na descrição, para que vocês possam acompanhar mais conteúdo de qualidade sobre CDH. A partida vai começar com o Zack, que trouxe o seu Food Chain Sliver, um deck que consiste em combar com Food Chain e alguma criatura de Cast from Exile, como Squid Immortal, Eternal Scourge ou Mist Hollow Griffin. Esse combo te permite gerar mana infinita para conjurar criaturas, exilando essas criaturas de Cast from Exile para Food Chain e conjurando elas novamente, de forma que sempre sobra uma mana nesse loop. Após ter mana infinita para a criatura, você pode conjurar e exilar o First Sliver até achar, através da habilidade de Cascade, uma das Wincons do deck, que podem ser Thassa's Oracle, Maníaco do Laboratório, e só pode exilar o seu próprio deck com Tainted Pact ou Demonic Consultation para assim finalizar o jogo. O Zack manteve uma mão inicial com as seguintes cartas: Tundra, Mist Rainforest, Dark Ritual, Ponder, Preordain, Dockside Extortionist e Lindus Vault. Na sequência temos o Deco jogando de Corvold Demon Chain, que é outro deck que também utiliza da Food Chain e do Ski para produzir mana infinita para criaturas, além de ter o combo de Dockside com Temur Sabertooth para gerar infinitos tesouros, permitindo que você compre o seu deck todo utilizando a habilidade do Corvold. É um deck de postura bem agressiva, que procura castar um Ad Nauseam quanto antes e stormar de Dockside ou reanimar um Razaketh ou um Vilis para gerar muito valor e alcançar a vitória. A mana inicial do deck foi uma Floresta, Command Tower, Phyrexian Tower, Taiga, Vampiric Tutor, Deathrite Shaman e Deflecting Sword. Em terceiro na ordem de turnos vem Ryan, pilotando o seu Idris Storm Consult, que consiste em um deck de Storm que abusa de Ad Nauseam, Necropotência, Song of Creation e Underworld Breach, e possuindo o plano B, que é a habilidade de Cascade do Idris para gerar muito valor. Suas Wincons são Thassa's Oracle, Maníaco do Laboratório ou milar os seus oponentes através do Brain Freeze. A mão inicial do Ryan tinha Wooded Foothills, Jameson Caverns, Sinete de Mir, Carpet of Flowers, Vampiric Tutor, Thassa's Oracle e tinha Vapor. Por fim, temos o Flávio, que é o Stars, de Animar, que é um deck que consiste em ter o comandante no campo o quanto antes e aumentar o número de marcadores através de cartas como Ancestral Statue e combos de Kiriona, finalizando seus oponentes com Alck Ballista. A mão inicial do Flávio continha as seguintes cartas: Mist Rainforest, Stomping Grounds, Forbidden Orchard, Mox Diamond, Lotus Petal, Gitaxian Probe e General Spectrum. Sem mais delongas, vamos ao jogo. Ryan, como ação pré-jogo, coloca em campo a sua Jameson Caverns, exilando o Tian Vapor. Zack começa a partida jogando uma Tundra e caçando um Ponder. Ele olha as 3 cartas do topo, decide não embaralhar, compra uma das cartas e passa o turno. Deco começa seu turno jogando uma Command Tower para caçar um Deathrite Shaman e passa o turno. Na end step, o Ryan usa a sua Jameson Caverns como marcador de sorte para jogar um Vampiric Tutor e buscar uma carta para o topo do seu deck. O Ryan, enfim, começa seu turno 1, estourando uma Wooded Foothills para Volcanic Island, conjura um Sinete de Mir e passa o turno. Sendo o último a jogar, Flávio vem com um turno 1 bastante rápido. Joga Lotus Petal, Mox Diamond, descartando uma Forbidden Orchard e uma Mist Rainforest, que ele estoura para buscar uma Tropical Island, o que permite que ele conjure o Animar e encerre seu turno. Iniciando a segunda rodada de turnos, Zack joga uma Mist Rainforest para buscar uma Bayou e na sequência casta um Preordain. Ele decide manter as duas no topo, compra uma delas, casta um Boreal Druid e passa o turno pro deck, que joga uma Phyrexian Tower, casta um Silver Safekeeper e passa. Ryan começa seu turno surpreendendo a todos, virando todas as suas lentes e o Sinete para gerar 2 manas azuis e uma preta, e casta um Oráculo de Taça. O Oráculo resolve e com o trigger na pilha, Ryan mantém a prioridade e casta um Demonic Consultation. Para alívio de todos os demais, Zack responde a Consultation com uma Force of Will, exilando um Lindus Vault, impedindo então uma vitória de turno 2 do Ryan. Ryan resolve o trigger da taça, mantendo uma das cartas do topo e jogando a outra para o fundo, e passa o turno. No seu segundo turno, Flávio joga uma Stomping Grounds de pé, pagando os 2 pontos de vida, e caça uma Gitaxian Probe com alvo no deck, pagando outros 2 pontos de vida, que revela 2 florestas, uma Taiga, um Vampiric Tutor e um Deflecting Sword. Flávio compra a carta da Probe e joga um General Spectrum, dando os alvos do suporte no Druida do Zack e no Oráculo de Taça do Ryan, para comprar mais 2 cartas. Preocupado com o que viu na mão do Deco, ele decide castar então um Gilded Drake, dando alvo no Deathrite Shaman. Em resposta, o Deco decide ativar o Deathrite Shaman
exilando a Wooded Foothills do Ryan para gerar uma vermelha e sacrificando o Sylvan Safekeeper para a Torre Phyrexiana para gerar 2 pretas. E caça um Deflecting Sword, mudando o alvo do Gilded Drake para o Boreal Druid. Que o Stars mob então para a fase de combate e ataca o Deco com seu Animar 3 Battles. Zack começa o seu terceiro turno jogando uma Mana Confluence e conjurando um Dockside, gerando 3 tesouros e passa o turno. Na sua manutenção, Deco decide castar um Vampiric Tutor, compra a carta que tutorou, joga uma Taiga como land do turno e ativa o Deathrite exilando a Mishrain Forest do Zack para castar o seu próprio Dockside e gerar 3 tesouros. Então ele decide sacrificar o Deathrite Shaman para a Torre Phyrexiana, gerando 2 manas pretas e mais 3 tesouros para castar o seu comandante. O Corvold entra e ele escolhe sacrificar o Dockside para o trigger de ATB, dando 1 draw e passando o turno. Após sua tentativa de vitória ter sido frustrada, Ryan joga um Scounding Tarn, sacrifica para buscar uma Tropical Island e conjura o Idris para tentar voltar para o jogo e passa o turno. Em seu turno, Flávio conjura uma Eternal Witness, voltando a Agitaxian Probe para sua mão, e conjura a Probe com alvo no Zack, que revela um Silence, um Dark Ritual e um Ad Nauseam. Todos ficam preocupados com a mão revelada pelo Zack. Okay. Feels alright. Rare fuck it, bye. E o Flávio segue seu turno jogando uma Waterlogged Grove e sacrificando a mesma para comprar uma carta. Em sua fase de combate, ele decide atacar o Zack com todas as suas criaturas para tentar reduzir os pontos de vida e, consequentemente, reduzir a quantidade de cartas que o Zack ia conseguir com o Ad Nauseam. Zack decide bloquear o Druida com o Gilded Drake e o Animar com o Dockside, levando apenas 1 de dano e indo a 36 pontos de vida. Na end step, Zack joga um Silence, o Silence resolve e ele segue conjurando um Dark Ritual e Ad Nauseam. Com seus oponentes silenciados, o Ad Nauseam resolve e Zack revela Dark Confidant, Stretch, Forbidden Orchard, Jameson Mine, Labman, Foresight, Brook to Decay, Mana Drain, Mystical Tutor, Vampiric Tutor, Breeding Pool, Flusterstorm, Yavimaya Pulse, Dungeon to Darkness, Noxus Revival, Wall of Roots, Bay of Summer, Time Twister, Sylvan Library, Necropotence, Jameson Caverns e Rip. Ao todo, Zack coloca 22 cartas na mão e vai a 5 pontos de vida, mas não ficou nada satisfeito com o resultado. You pile of garbage. I know, you just, oh, this is a brutal ad nauseam, man. Porque dali, o caminho para a vitória não parecia nem um pouco fácil. Ainda na endstep do Flávio, ele decide jogar o Noxus Revival com alvo no Dockside e vai a 3 pontos de vida. No seu turno 4, ele compra o Dockside que acabou de colocar no topo, joga uma Jamestone Mine como land do turno, casta o Dockside mais uma vez, e o Kill Stars responde castando um Pact of Negation. Zack responde com Veil of Summer, o véu resolve e ele compra uma carta. Com o trigger do Dockside na pilha, Deco decide quebrar os seus próprios tesouros para gerar 2 manas pretas e uma vermelha, compra 3 cartas com a habilidade do Corvold, reduzindo a quantidade de tesouros criados pelo Zack para 3. Não enxergando nenhum caminho para a vitória, Zack decide usar seus tesouros para castar Time Twister, e Deco responde castando um Pyroblast para destruir o Idris do Ryan. Time Twister resolve, todos embaralham suas mãos e cemitérios nos decks, compram 7 cartas. Zack conjura então uma Hierarca Nobre, e antes da mudança de fase, Deco decide usar suas 2 manas pretas para castar um Tainted Pact. Começa a exilar seu topo e resolve parar no Tenusa do Tuf, porque já tinha exilado o Main Devil e o Pretor's Grasp, ficando como um icon no deck somente o Finale of Devastation. Deco começa o seu quarto turno jogando uma Bloodstained Mire, que ele sacrifica para comprar uma carta com a habilidade do Corvold e buscar uma Bayou. Na sequência ele caça um Dark Ritual, adicionando 3 manas pretas ao seu mana pool e utiliza 2 delas para castar um Demonic Tutor. O tutor resolve e ele busca e conjura o seu Dockside, que resolve e gera 3 tesouros. Deco sacrifica um tesouro para gerar uma mana verde e comprar uma carta. Ele conjura um Worldly Tutor, buscando o Squida Immortal para o topo. Então ele sacrifica o Dockside para Phyrexian Tower, gerando mais 2 manas pretas para comprar o escudo. Ele sacrifica mais um tesouro para gerar uma verde e comprar mais uma carta. Então usa uma das manas pretas da sua pool para jogar um Imperial Seal. O Imperial Seal resolve, ele tutora uma carta para o topo do seu deck, e depois disso ele sacrifica o último do seu tesouro para gerar mais uma mana verde e comprar a carta que ele buscou para o topo. Percebendo que seus oponentes estão sem nenhuma interação, Deco finalmente casta Food Chain, exila o Corvold para gerar 6 manas vermelhas e castar o Squee. Então ele propõe o loop de exilar o Squee para Food Chain e conjurar o Squee novamente, gerando uma infinita de todas as cores para conjurar a criatura. Attempt to make infinite mana for creatures. Yep. Na sequência, ele demonstra o loop onde ele conjura o Corvold, sacrifica o Squee para o trigger de TB e compra uma carta, podendo então exilar o Corvold para Food Chain, conjurar o Squee novamente e repetir esse loop até comprar o deck inteiro. Ele decide comprar as cartas uma a uma, e já no primeiro draw ele encontra um Noxus Revival. This may get me there, possibly. Alright, I'll cast Noxus Revival on Dockside. Que ele conjura com alvo no Dockside, repete mais uma vez o cast do Corvold e saque do Squee para comprar o Dockside, e conjura com a mana do Food Chain para criar 3 tesouros.
Ele então conjura um Temur Sabertooth da mão, usando também as manas da Food Chain, e ativa voltando o Dockside para sua mão, recastando o Dockside com as manas do Food Chain, criando assim tesouros infinitos. Para evitar a possibilidade de perder de deck over, ele exila o próprio Korvold para Food Chain, sacrifica os tesouros do Dockside gerando mana infinita de todas as cores e volta a castar o Korvold e entrar no looping de Korvold Squee, comprando as cartas do seu deck 1 a 1, podendo então colocar todas as criaturas do seu deck em campo e depois castar no final da devastação, aumentando o poder e resistência de todas as suas criaturas em infinito e dando ímpeto para eles. Então ele move para a fase de combate e finaliza seus oponentes atacando com as suas criaturas. Bom pessoal, na mesa de hoje tínhamos 4 decks que apostam bastante numa vitória rápida e que não estão muito interessados em ficar interagindo com seus oponentes. O Ryan demonstrou muito bem isso ao tentar uma vitória no turno 2, usando Taças Oracle e Demonic Consultation, mas acabou sendo parado pela Force of Will do Zé. O Flávio conseguiu uma mão inicial muito rápida, fazendo animar no turno 1, mas perdeu um pouco de gás e não conseguiu desenvolver seu jogo. O Zé conseguiu um cenário dos sonhos, que é conjurar um Ad Nauseam na endstep do seu oponente, mas não deu muita sorte nas cartas reveladas e não conseguiu uma vitória no seu turno. E o MVP da partida foi, sem sombra de dúvidas, o Dockside, que foi conjurado 5 vezes no jogo e, como sempre, gerou muito valor com o Korvold em campo. E mesmo estando gerando apenas 3 tesouros, o Deco conseguiu criar tesouros infinitos, porque ele já tinha, até então, mana infinita da Food Chain para castar criaturas. Então ele fez o seu Temur Sabertooth, voltou o Dockside para a mão com 2 tesouros, castando o Dockside novamente, usando as manas do Food Chain, gerando 3, netando uma mana a cada vez que ele fizesse esse loop. Então, parabéns ao Deco pela vitória e muito obrigado ao pessoal do Playing with Power por participarem com a gente. E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Se curtiram, deixem um joinha, mandem seus comentários, seus momentos favoritos da partida, dúvidas, sugestões e se inscrevam no canal que ajuda bastante a gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.